A macabra história real por trás do Pinóquio, Cesta do Medo. Se você acha que a história de Pinóquio é apenas um conto de fadas infantil e bonitinho, cheio de lições sobre dizer a verdade e seguir o caminho certo, se prepare, porque a realidade por trás dessa história é muito mais sombria e bizarra do que você imagina. Pegue sua pipoca, apague as luzes e vem comigo porque hoje, na Cesta do Medo, vamos mergulhar na origem macabra do boneco de madeira mais famoso do mundo. A verdadeira história de Pinóquio. A maioria das pessoas conhece Pinóquio pela versão da Disney de 1940, um boneco de madeira que ganha vida, sonha em ser um menino de verdade e aprende lições valiosas ao longo do caminho. Mas o que poucos sabem é que essa animação foi baseada em um conto italiano do século XIX, chamado As Aventuras de Pinóquio, escrito por Carlo Collodi. E adivinha? A versão original não era nada fofa. Pelo contrário, era cheia de violência, horror e um tom bem mais sombrio do que a gente imagina quando pensa nesse personagem. Collodi escreveu essa história como uma forma de criticar a sociedade italiana da época, e seu Pinóquio era um ser rebelde, ingrato e muito longe de ser um herói encantador. Um boneco desobediente e castigado. Diferente da animação da Disney, onde Pinóquio é travesso, mas tem um bom coração, na história original ele é um verdadeiro delinquente. Assim que ganha vida, a primeira coisa que faz é fugir de casa e maltratar seu criador, Geppetto. Aliás, o próprio nascimento do boneco já é meio sinistro, um pedaço de madeira falante que assusta até mesmo o carpinteiro antes de virar um boneco de verdade. E os castigos que Pinóquio sofre ao longo da história são dignos de um filme de terror. Em vez de apenas aprender lições de moral, ele é enforcado, espancado, quase queimado vivo e até transformado em burro para ser vendido. O Pinóquio original não tinha nada de conto de fadas bonitinho. O destino trágico do grilo falante. Lembra do grilo falante da Disney, aquele conselheiro fofo que tenta colocar Pinóquio no caminho certo? Pois é. Na versão original, ele nem chega a dar muitos conselhos. Assim que aparece tentando orientar o boneco, Pinóquio simplesmente esmaga ele com um martelo. Sim, sem piedade alguma. Mas o fantasma do grilo volta mais tarde para continuar dando conselhos ao boneco rebelde. Sinistro, né? A morte de Pinóquio. O final original da história era ainda mais assustador. Collodi escreveu um desfecho onde Pinóquio, depois de se meter em inúmeras confusões, acaba sendo enforcado por dois bandidos disfarçados de animais. A cena é descrita com detalhes bem gráficos, mostrando o boneco sufocando lentamente até sua morte. Mas os editores acharam esse final pesado demais e convenceram o autor a mudar. Assim, ele adicionou uma continuação onde Pinóquio recebe uma segunda chance e finalmente se torna um menino de verdade. Pinóquio e suas origens diabólicas. Além da história original já ser assustadora por si só, algumas teorias afirmam que Collodi se inspirou em lendas muito mais antigas e obscuras para criar Pinóquio. Algumas delas sugerem que o boneco foi baseado em histórias de seres sobrenaturais, como golems e homúnculos, entidades criadas a partir de materiais inanimados que ganham vida, muitas vezes de forma macabra e fora do controle de seus criadores. Há até quem diga que Collodi se inspirou em boatos de que, em tempos antigos, alquimistas e feiticeiros tentavam criar seres artificiais a partir de madeira ou argila, em rituais que envolviam sacrifícios humanos. Claro que isso nunca foi comprovado, mas dá um ar ainda mais sinistro para a origem de Pinóquio, não acha? Pinóquio na cultura pop. Apesar de sua origem macabra, Pinóquio se tornou um personagem icônico e foi adaptado para diversas mídias. Mas, nos últimos anos, algumas versões mais sombrias têm surgido, resgatando um pouco do horror da história original. O filme Pinóquio, O Homem de Madeira do Inferno, lançado recentemente, reimaginou a história do boneco de uma forma grotesca e assustadora. Além disso, o cineasta Guillermo del Toro lançou uma versão sombria da história, enfatizando temas de morte, guerra e existencialismo. E aí, você já sabia que Pinóquio tinha uma origem tão macabra? O que achou dessa história bizarra? Se curtiu esse mergulho no terror por trás dos contos de fadas, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma Cesta do Medo. Até a próxima, e cuidado com bonecos de madeira por aí!